Salve, iniciados e amigos das artes ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um assunto deveras inquietante, temporal e fascinante. Afinal de contas, por que não existem relógios nos templos maçônicos, seja na parede, seja no pulso, no bolso? Essa peça, digamos assim, esse utensílio que é tão comum a gente usar no dia a dia, seja na forma de um relógio em si ou um celular, algo do tipo, um instrumento que mede a passagem do tempo, desde a ampulheta até os mais modernos dispositivos digitais, são proibidos nos trabalhos maçônicos. Qual a razão disso? Meus caros, esse tema surgiu agora recentemente, quando eu estava em viagem. Aliás, tirei algumas férias aí do canal, algumas semanas, e aproveitei para fazer uma visita à grande loja maçônica do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e lá, conversando com os membros daquela entidade, em um certo momento surgiu esse assunto. Um ali integrante, digamos, mais experiente, comentou que talvez fosse bom se os templos maçônicos tivessem um relógio fixado ali na parede lateral ou do fundo, para que todos pudessem ter a noção da passagem do tempo durante o desenvolvimento das atividades. Naqueles encontros, ali no caso de Nova York, são quinzenais. Nos Estados Unidos, geralmente são mensais. No Brasil, semanais. Mas tem a reunião maçônica oficial e o relógio ficaria ali fixado, mostrando para todos como está evoluindo aquela dinâmica ao longo dos minutos. Esta manobra seria algo inovador, porque, como é bem sabido, não existem relógios nos templos maçônicos. Não há possibilidade de existir esse apetrecho ali durante os trabalhos, digamos, ritualísticos. Então, houve um certo debate ali sobre por que hoje, em pleno século XXI, era tecnológica, todo mundo aí vivendo de acordo com os segundos, os micro, nano marcadores de tempo, nossa vida tão regradinha, né? Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, etc e tal. Por que não haveria de ser possível ter um relógio ali entre as colunas? Vamos a mais esse mistério, muito simples aparentemente, mas também complexo ali na sua bagagem de conteúdos, digamos, gnósticos ou esotéricos. Mas antes de começarmos a debater realmente a questão dos relógios ali entre os utensílios da loja, peço a você que não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo com outros cidadãos preocupados com a passagem do tempo e também já dê um like nesse vídeo. Muito obrigado. Meus caros, sabemos muito bem que não existe previsão nos regulamentos, constituições, antigos deveres, landmarks, ou mesmo ali naqueles descritivos de como se monta, se estrutura uma loja maçônica em relação a ter esse objeto ali, um relógio. Não há essa previsão, portanto, ele, pelo regulamento, pelas leis da maçonaria, não pode estar presente. Isso já basta para 95% das pessoas. Não está na regra, ok. Então não pode ser realizado, não pode ser uma realidade ali naquele microcosmo do templo maçônico. Mas se você analisar em termos macrocósmicos ou macrologísticos, digamos assim, todo mundo usa relógio, praticamente é impossível você impedir que alguém entre com um reloginho pequenininho que seja ali no seu pulso. Isto poderia estar mudando, isto poderia estar sendo, digamos, alterado, metamorfoseando-se esse costume, o daninho espírito inovador atuando, digamos. Mas até esse momento não há essa previsão. E olha, ao contrário do que alguns membros da maçonaria falam por aí, às vezes até pessoas, digamos, experientes, olha, o que não é proibido é permitido. Essa regra vale
para os cidadãos em geral, para o mundo prof comum aí fora, mas em uma entidade ordenada, organizada, estritamente regrada. Tudo que você faz, usa, você fala, a forma que você se veste, que você caminha, que você se porta ali, é controlada, porque estamos em uma instituição ordenada, uma ordem sublime. Então tudo é regulado. O que não é previsto não é para ser realizado. É o contrário desse raciocínio. O que não é proibido está permitido, né? Que é absurdo ali naquele meio. Por exemplo, se você quiser entrar numa reunião maçônica com uma rosa ali na sua lapela, você não vai poder entrar. Aí alguém pode dizer, mas onde está escrito que é proibido entrar com uma rosa? Em nenhum lugar, meu caro, mas não está previsto. Então, não pode. Por esse raciocínio, relógios não podem entrar ali nos templos e fim de conversa. Satisfaz, como eu falei, 95% das pessoas que frequentam esse ambiente. Mas podem surgir algumas dúvidas. Então o que acontece? Vamos um pouco mais além nesse mistério para ver outras razões que justificariam o não uso dos relógios. A segunda razão que contraindica ou veta o uso de relógios durante os trabalhos, que vai além das leis e regras, tem a ver com a famigerada ansiedade. De acordo com alguns estudos, o Brasil é o país que possui o maior número de pessoas ansiosas, inquietas, tensas, sem aquela paz de espírito, sem a harmonia dos seus afetos. Nos Estados Unidos também tem isso, por isso que é uma preocupação grande lá. E uma pessoa ansiosa, por exemplo, se tiver um relógio ali ao seu alcance, de pulso ou de bolso ou no celular, pode realmente significar um incremento nessa ansiedade. A pessoa vai ficar ali se regrando, buscando esse apetrecho toda hora para saber que horas que vai acabar aquela fase, aquele momento, aquele detalhe, aquela demanda que está ocorrendo ritualística ali, porque como se trata de uma pessoa um pouco ali, digamos, com espírito mais indômito, ele não suporta muito, digamos assim, ficar 1h30, 2 horas, meio tranquilo, sereno. Então, para evitar esse excesso de ansiedade, é realmente não muito indicado estar ali com o reloginho no pulso. Em terceiro lugar, e também um pouco relacionado a essa questão da ansiedade, tem aquele fato de que a pior coisa que pode acontecer naquele, digamos, ânimos do maçom em estar ali presenciando os trabalhos é a pressa em terminar a reunião. Existem pessoas que mal chegam ali para os trabalhos na oficina e já estão pensando que hora será que vai terminar a sessão de hoje. Será que vai demorar 1h, 1h30, 2 horas? Já está ali pensando nos seus compromissos depois ali dos trabalhos, o que ele vai fazer, assistir uma minissérie, ter uma outra reunião numa ONG, numa organização social, um churrasco, sei lá o que. Então isso realmente colabora de forma muito negativa para que aquele legítimo espírito da maçonaria realmente floresça de uma forma ali com muita luz e realmente os trabalhos ganhem plena força e vigor para aquele indivíduo. E pior que isso, esse cidadão que está ali um pouco inquieto por essa pressa de terminar os trabalhos, muitas vezes você vê que ele está ali mexendo as perninhas, tremendo, está com algum tique assim, né? E aí vai ficar olhando no relógio também direto. Isso vai contaminar o ambiente. Todos ali vão perceber que tem uma pessoa ali que está um pouco, digamos, estressada com essa demora dos trabalhos, entre aspas, né? E isso não é salutar para o desenvolvimento das atividades. Por isso que os antigos mestres pensaram, para que relógio? Jamais, não faz nenhum sentido. Mesmo para aquele cidadão que é muito tranquilo, sereno, praticamente um asceta ali, um monge, também não seria bom, porque ele vai ver, vai presenciar o comportamento de outros dessa forma, e isso realmente é contraindicado. Mas, afinal de contas, qual é a razão, digamos, simbólica, ancestral, doutrinária que contraindica o uso dos relógios nos trabalhos?
Vamos aqui analisar então o que representa o templo, o trabalho em loja aberta, aquela experiência entre colunas. Meus caros, como bem sabemos, a inspiração para os rituais da maçonaria vem de tempos imemoriais, muito antigos. Não são agora, digamos, tradições, simbolismos, metáforas de instituições, de doutrinas recentes. Apesar da maçonaria ter eclodido, florescido ali no início do século XVIII, 1717 ou XXI, as raízes, a embriogênese no sentido dos elementos simbólicos, dos elementos componentes ali de toda a ritualística, vem de muito antes disso. Melhor explicando, a loja maçônica ela representa um culto, uma sessão, uma experiência que foi reproduzida pela civilização durante milhares de anos. Se você considerar que o ser humano, o Homo sapiens, a nossa espécie, tem mais ou menos 200 mil anos de existência, durante mais ou menos 180, 190 mil anos, as experiências, os cultos contemplativos transcendentais, os rituais, toda aquela experiência ali que vem das reuniões em volta das fogueiras, das cavernas, depois das savanas, elas remetem a um tempo em que não havia nenhuma preocupação maior com uma contagem temporal em pequenas porções ou fragmentos. O tempo era medido nesses 180 mil anos ou 190 mil anos através, por exemplo, da passagem dos dias, dia e noite se repetindo, como aqueles quadriláteros pretos e brancos de um pavimento mosaico ou pavimento de mosaico. A passagem das estações, isso a gente fala sempre no hemisfério norte em relação às localidades de climas mais temperados, latitudes mais elevadas, como bem sabemos. Então lá as estações eram muito bem definidas, e isso que regrava também a passagem do tempo para as comunidades, civilizações e para os cultos. Temos os movimentos solares, ali na eclíptica, passando pelas 12 colunas, por exemplo, das constelações ali dos signos, o movimento solar se aproximando ali, digamos, da região mais equatorial ou do setentrião. Então, o tempo era regrado dessa forma, apenas em dias, noites e passagem de estações, movimentos solares e lunares. Durante a maior parte da existência da espécie humana, então, a preocupação com o tempo não existia, não era algo necessário, fundamental. As comunidades, durante essas dezenas de milhares de anos, tinham uma postura muito mais contemplativa, de realmente ter aquele tempo, aquela disposição na alma, de observar o belo, a coluna da beleza, a força ali da natureza. Então, as pessoas se reuniam mais em grupos, geralmente circulares, em volta daquela fogueira que já mencionamos, muitas vezes ficava no meio ali do templo ou do local dos cultos, e ali eram contadas histórias, tradições orais. O pessoal ali conversava sobre grandes narrativas, as desventuras e aventuras dos heróis, daquela comunidade, do mundo, os deuses ali da natureza, observando todos, o panóptico, né, funcionando, que tudo vê. Então essa realmente foi a realidade que consolidou, sedimentou tanto os cultos rituais, como também a própria psique, ou alma, se você quiser, das pessoas. Isso realmente é a verdadeira experiência iniciática, experiência transcendental dos cultos primordiais, das primeiras ou da primeira religião, digamos assim. E relógios, contagem de tempo? Para que isso? Jamais, não faz parte desse universo, não faz parte desse macrocosmo, digamos, de afetos e de experiências realmente psíquicas nesse campo que é tão sublime. Portanto, tempo não existe, não tem lugar nesse sentido comum da contagem dos segundos, do tempo, que horas que eu vou embora, que horas começa, termina, etc. Isso realmente não faz parte dessa cultura, dessa tradição maçônica. E deste modo, meus amigos que não usam relógios nesses momentos,
Se o maçom está com uma preocupação com as horas, minutos, fica ali usando o seu relógio durante trabalhos iniciáticos, realmente ele não está demonstrando uma postura muito justa e perfeita, de acordo com o que preconizavam os antigos mestres fundadores dessa tradição tão sublime e sagrada. Já passados alguns minutos, agradeço a você por ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Espero todos em nossos futuros lançamentos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não o fez. Também compartilhe esses conteúdos e também dê um like no vídeo. Muito obrigado!